Olá, muito bom dia. Bom dia a todos meus queridos irmãos. Nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 44 do livro Nosso Lar, intitulado As Trevas. Então vamos lá. Bom dia a todos. Vamos lá, as trevas, né? A segunda parte. André Luiz queria saber se existe outro lugar além do umbral, né? Vamos dizer, existe um lugar pior do que o umbral, já que ele ficou ali por 8 anos, né? No umbral, naquele sofrimento, e para ele aquilo ali já era o sofrimento maior. Então ele queria saber, existe outra coisa além do umbral? Existe um lugar pior do que o umbral? Né? E o amigo dele explicou que sim, existe. Existem as regiões infernais, né? O que é as regiões infernais? Que em latim, inferno, né? Esse infernos, não sei como é que se pronuncia, significa mesmo aquele lá de baixo, lá no inferior, né? Então, é isso aqui. O umbral, ele começa aqui na crosta terrestre, né? O umbral já começa aqui. E as trevas, gente, é aquele lugar onde realmente é aquele pessoal decaído de verdade, que pratica o mal na sua essência, pratica o mal com prazer, sabe? Faz questão de praticar o mal, ensina a fazer o mal, tá? Então é onde vai esse pessoal. Então vamos continuar a leitura para a gente entender melhor, né? Eu vou ler um trechinho anterior para poder a gente pegar no finalzinho da live passada, onde a André Luiz pergunta, né, a Lísia, se existe um lugar pior do que o umbral. E Lísia responde para ele assim: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida, né? A gente está indo e voltando, nós somos itinerantes da vida, nós somos os peregrinos, né, da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada, que é a evolução, né, gente? A evolução moral, espiritual. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilação. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Somos nós, né, gente? Que vem aqui na Terra, erra, aí não consegue evoluir, volta, desencarna, reencarna novamente, tenta, né, passar pelaquela aprovação, aquele momento mais difícil. Um exemplo que eu dei você é uma pessoa estressada. Aí você vem nessa encarnação e fala assim, não, eu não posso perder minha razão, eu não posso ser uma pessoa estressada, eu não posso ser uma pessoa desse jeito, tem que mudar, tem que ser mais calma, mais paciente, tem que praticar a minha paciência, tem que praticar a minha tolerância. Chega aqui, não consegue, né? Aí comete erros, os mesmos erros por causa disso, ou até outros, né? A mais, desencarna e volta. Tudo nesse caminho que a gente está tentando fazer e a gente acaba não conseguindo. E é esses indas e vindas que ele está falando aqui, né? Temos então uma multidão de almas que demora séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marcha e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados nos labirintos que trajam com os próprios pés, né? É aquilo, a gente não colhe nada do que a gente não plantou. Se a gente está passando alguma dificuldade em algum setor da nossa vida, você pode ter certeza que fomos nós mesmos que semeamos essa colheita, né? Fomos nós mesmos que trilhamos esse caminho errado com os nossos próprios pés, fruto das nossas escolhas. Ninguém escolhe pela gente, ninguém faz com que a gente passe coisas que a gente não tem que passar, tá? Tudo isso é
feito e é criado por nós mesmos, tá? Classificam-se aí milhões de seres que perambulam no umbral. Outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Lísias perguntando a ela se ele compreendeu. O que é esse abismo, gente? O abismo é as trevas. Sabe por quê? Por puro egoísmo, por pura vontade de praticar o mal. Alegria. Ele fica feliz, ele fica alegre quando ele pratica o mal. O mal na sua extremidade. Sabe? A vida dele é praticando o mal. Ele não consegue enxergar outra coisa. Ele tem prazer. E a gente vê várias situações aí, a gente vê na internet, que a gente fala assim, como um ser humano consegue fazer isso? Ele faz com uma naturalidade. A gente vê ele é preso, né? Aí o delegado fala, nossa, ele relatou o crime que ele cometeu, mas com uma tranquilidade, uma calma, né? Uma serenidade. Porque ele faz o mal pelo mal, com prazer, sabe? Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Então é para esses lugares aqui, né? As trevas, né? Que eles falam que esse abismo, que eles vão até que um dia, sabe, sei lá, depois de muitos e muitos anos que eles cansam, porque não sabem, já fizeram tudo quanto é tipo de mal, e fala assim, tem um momento que dá aquele estado e fala, opa, existe outra coisa além disso. E aí sim que é o despertar dele, sabe, gente? Cada um, a gente entendeu, é por tempo indeterminado, cada um sabe do seu cada um no seu tempo. O que a gente precisa entender que ninguém fica abandonado, gente. Ele fica ali na treva por tempo determinado porque ele quis isso, ele escolheu isso, ele não quer mudar. A partir do momento que ele toma a decisão, que dá aquele start, e quando ele chega no final do lado das trevas, do abismo, não tem mais pra onde ir, que ele cansou, só tem um lugar pra ir, pra subir. Então ali ele toma a decisão da transformação íntima dele. E aí tudo muda. Começa a mudar. Então vamos lá. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, eu ponderei. Aí André Luiz, né, ponderou. Entretanto, que medida dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação do despenhadeiro? André Luiz queria saber se essa queda, né, se essa queda moral, se essa queda espiritual existe só nos encarnados, só aqui na Terra. Só na nossa experiência aqui de encarnado a gente consegue decair, né? E Lísias explicou para ele. Lísias, depois de um minuto, respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Olha o que ele está querendo dizer, gente. Se você está no plano espiritual, também pode cometer erro, também pode tomar decisão errada, também pode cair. Tá? Não difere você estar encarnado ou desencarnado. Tá? Nós temos o livre-arbítrio, não podemos esquecer disso. A qualquer momento nós podemos tomar a decisão errada, estando encarnado ou desencarnado. Uma outra coisa interessante aqui é que ele está falando que até nas esferas superiores isso pode acontecer. É mais difícil? Sim, é mais difícil de acontecer, porque as defesas são mais fortes, você está mais consciente daquilo que dos seus atos praticados, né? Você está mais consciente da vida espiritual, que você tem que evoluir, você está caminhando, né? Porém, a queda, gente, consequentemente, é maior, tá? Como ele falou aqui, ó. Consequentemente, mais intensidade na culpa da falta cometida. Não tem desculpa. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Você está num grau elevado espiritualmente e você faz uma escolha, toma uma decisão errada e cai. Não tem desculpa, porque você já tem consciência, você já caminhou muito, você tem um conhecimento.
Entendeu? Então, quanto maior é o seu conhecimento, mais lhe será cobrado. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Mais lhe será cobrado. Então, a gente precisa ter essa noção. Isso serve pra gente aqui, tá? A gente está participando das lives, a gente está fazendo estudo, a gente está lendo o livro dos Espíritos, está lendo o Evangelho, a gente está clareando a nossa mente, está adquirindo conhecimento. Então, se você não colocar, pôr em prática aquilo que você está estudando, gente, não adianta nada. E muito pelo contrário. Quando chegar lá na hora, eu vou falar assim, olha, você não tem desculpa. Você não é como as crianças inocentes que não sabem, né? Essa parábola que Jesus fala. Vinde a mim as criancinhas, né? Porque as crianças ainda não têm noção, não sabem. Mas nós já sabemos, já somos responsáveis por tudo aquilo que a gente sabe. Então, quando você não tem noção do ato que você está praticando, a sua soma de responsabilidade é diferente. Lembra quando Jesus falou para Deus no momento da crucificação? Perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Tem um peso a gente não saber. E tem outro peso, a mesma situação, a gente sabendo, a gente tendo consciência, a gente tendo conhecimento. Bom dia, Ana. Então, gente, a preocupação é: coloque, a partir de hoje, tudo aquilo que a gente está aprendendo em prática. Porque nós não temos desculpa. E o peso da culpa, como ele está falando aqui, ó, a intensidade da culpa é maior. Da falta cometida é maior. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. André Luiz achou que por estar já no plano espiritual, já ter noção que a vida é eterna, era impossível cair, era impossível fazer alguma coisa de errado, era impossível tomar decisões erradas, né? Só que a gente tem que entender que a gente desencarna, acabamos de desencarnar nesse minuto, tem 10 segundos que eu desencarnei, eu continuo sendo a mesma Aline, com os mesmos pensamentos, com os mesmos gostos, com o mesmo sentimento, com a mesma intenção. Se eu desencarnei no momento com sentimentos ruins, praticando mal, sabe, num processo difícil, eu vou desencarnar da mesma forma, com o mesmo sentimento, carregando comigo. Não é porque eu desencarnei que eu virei anjo. A gente ainda tem esse erro, gente. Ai, fulano desencarnou, fulano agora é um anjo. Não, gente. Fulano é o mesmo fulano. Mesmos erros, mesmos acertos, o mesmo jeito, os mesmos gostos. Tá? Nada muda só porque a gente desencarnou. Não é isso. Não é você estar encarnado ou desencarnado que faz diferença. Faz diferença é o que você pensa, o que você acha. Por isso que eu falei da outra vez, estou falando agora. Cuidado, gente. Cuidado, preste atenção nas suas escolhas. Preste atenção no que você escreve. Preste atenção no que você fala. Preste atenção na escolha que você está fazendo. Preste atenção no que tipo de sentimento você está alimentando. Pensa antes. Pensa antes de agir, gente. Tem gente que acha que internet é terra de ninguém. Escreve coisas, alfineta pessoas. Pensa, gente. Tem gente que acha que sinceridade é tudo, né? Ah, eu sou super sincero, eu falo mesmo. Cuidado, gente. Cuidado com o que você está falando. São as suas sementes que você está jogando aí. E depois você não entende porque você está colhendo algumas coisas e fala: ai, meu Deus, eu estou colhendo. Não sei porquê. Fiz nada. Aí eu estou aqui, ó, passando por esse perrengue aqui, ó. E a gente tem a colheita dessa encarnação e a gente tem colheita de encarnações passadas. Porque nós somos seres eternos e nós vamos semeando e plantando ao longo de anos e anos, séculos e séculos. E a gente vem nessa colheita. Então você tem que fazer um propósito hoje. Falar assim,
eu não quero mais semear coisas ruins para mim. Eu vou colher só o que eu tenho para trás. Eu quero colher o que eu já fiz de errado. Mas a partir de agora, que eu já tenho uma consciência, eu já tenho um certo tipo de esclarecimento, eu não quero mais semear sofrimento. Eu não quero mais semear dor. Eu não quero mais semear tristeza na minha vida. Vamos aprender a florescer aonde Deus nos plantou. A gente está aqui agora. Eu estou passando uma certa dificuldade no meu campo, vamos dizer assim, da saúde, que eu acho que é o pior, né, gente? Da saúde. Vamos entender que isso é um aprendizado. Isso a gente precisa passar, uma aprovação que nós precisamos. Isso é a nossa colheita. Ninguém é culpado disso, a não ser nós mesmos. Deus deu a oportunidade da gente plantar e colher. Então ninguém é responsável pelo nosso sofrimento a não ser nós mesmos. Então é por isso que a gente tem que se preocupar com o que a gente está fazendo agora. Porque isso aí vai interferir no que vai ser da gente amanhã e depois de amanhã e na outra encarnação. Então pensa, o que você quer pra frente? A sua vida daqui pra frente. Seja nessa encarnação, seja daqui a um mês, amanhã, na próxima encarnação, não importa. Mas tudo que você vai passar daqui pra frente depende muito do que aconteceu pra trás. E principalmente do hoje. Então tome a sua decisão hoje. Fala, olha, hoje eu já tenho essa consciência. Eu quero plantar, né? A minha semente que eu quero deixar aqui é semente de coisas boas. Para que lá na frente eu venha colher esses frutos. Tá? Não quero mais estar germinando o meu solo, que é o meu coração, o meu espírito, né? Que é o nosso solo fértil, com esse tipo de semente. Não quero. Então a gente precisa decidir. Eu não quero mais isso pra mim. Eu usei muito essa palavra de um tempo da minha vida. Eu falo assim, tá, eu já fiz isso, já fiz aquilo errado, eu já fui assim, mas eu não quero mais isso pra mim. Não quero, eu não quero isso pros outros, não, eu não quero pra mim. Porque quando eu não quero pra mim, consequentemente a minha vida vai ser melhor e a minha vida com as outras pessoas, o meu entorno, também vai ser melhor. É lei de causa e efeito, não tem como fugir, é lei divina, gente. É lei divina, não tem como fugir disso. Aí ele fala, né? O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno e da vaidade da tentação. O André está falando, gente, ele está no plano espiritual, né? Ele está no ambiente divino. Ele sabe, tem o conhecimento da verdade, que ele está ali, que é a vida eterna. Tem o auxílio dos espíritos superiores. Então não tem como. Para André Luiz isso era já um antídoto enquanto cair em tentação. Não tinha como. Aí o companheiro, né, Lísias, sorriu e esclareceu para ele. O problema da tentação é o mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que... Gente, não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Acabou a luz. Não sei se a internet vai cair. Estou usando os dados móveis. Fala aí pra mim, gente, se caiu ou não. Voltou. Estão me ouvindo, gente? Como é que tá aí? Tá assim? Tá. Caiu a luz, voltou agora. Tomara que não acabe a luz de novo. Vamos lá, onde eu estava. Ah, tá. Ele tá falando... O problema da tentação é o mais complexo. As paisagens do planeta terrestre são cheias de ambiente divino. O que ele tá falando sobre isso, gente? Os ambientes divinos realmente tá cheio. O quê? Olha as árvores, né? Olha a praia. Não é um ambiente divino? Você chegar
num ambiente, olhar aquele jardim cheio de flores. Às vezes esse ambiente divino está na nossa casa, né, Lúcia? No nosso jardim, tá com aquele ambiente lindo, né, cheio de flores. A gente contempla as maravilhas de Deus, ela brotando. Vem da semente, você coloca ali a semente e dá aquela linda flor depois. A gente colhe o fruto de uma árvore, a gente consegue ali, ó, colher, comer daquele fruto. Isso aí não é um ambiente divino? Você chegar numa praia, sentar, olhar, bom dia, Ivan, sentar, olhar, né? Contemplar aquela maravilha, aquela imensidão de água, aquela energia, sabe? Aquela grandiosidade de Deus. Não é um ambiente divino? Você tá à noite, você olhar pro céu, aquele céu completamente estrelado, aquela lua enorme, linda. Não é um ambiente divino, gente? É isso que ele tá falando, ó. A gente não tem um conhecimento da verdade, a gente não está aqui buscando, estudando pessoas, seja na igreja evangélica, na igreja católica, nos templos e em qualquer lugar. A gente não busca conhecimento da verdade, o auxílio superior a gente não busca. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris, não é? Quantas guerras, quantas batalhas houve nesses lugares maravilhosos, divinos, como a gente falou aqui, nesses campos com flores, com árvores lindas, essas florestas, né? Muitos cometem homicídios ao luar. Quantos crimes acontecem embaixo desse ambiente divino que é o céu, a noite, né? O pessoal gosta muito de praticar coisas erradas à noite, né? Roubo, furto. No luar, sobre as estrelas, não é? Então ele está mostrando aqui, André, num ambiente, você ter o conhecimento, ter o auxílio da espiritualidade, ter um ambiente maravilhoso, não impede que você caia. Ele está mostrando aqui, ó. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. O que ele está querendo falar aqui, ó? Quantos não exploram os mais fracos, os mais humildes, né? Nas igrejas, nas sinagogas, nos centros, nas casas espirituais, nos templos. Quantos não usam da espiritualidade, do auxílio superior, para levar vantagem em cima do outro? Quantos não cometem erros, né? Mesmo estando num ambiente maravilhoso, divino, mesmo tendo o conhecimento, mesmo tendo o auxílio superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Olha que ensinamento, gente, que Elisa está dando para André Luiz e para a gente. Não é o local, não é você ter ou não ter conhecimento, não é você ter ou não ter o auxílio. É, sim, escolhas. É, sim, a gente está falando sobre as nossas escolhas, sobre o nosso livre-arbítrio. Olha o cuidado que a gente tem que ter. A gente pensa bastante antes de tomar decisão, pensa bastante antes de fazer escolhas, de apoiar alguma causa. Isso tudo influencia. Vou falar novamente, que eu já falei, estamos num processo difícil esse segundo semestre, estamos caminhando para as eleições, a gente está vendo como está isso, né? A energia, o nível vibratório que está essa situação, o nível de sentimentos, de ações, de atitude, de palavras que está tendo agora por conta disso. Então, gente, cuidado. Cuidado, eu não estou falando que é partido A, B, quem está certo, quem está errado, não é sobre isso. É sobre o cuidado com as suas escolhas. Existe a responsabilidade coletiva. Cuidado. Pensa bastante, gente, antes de escolher. Que isso tudo influencia diretamente na nossa vida. Então, o nosso resgate coletivo depende dessas coisas, tá? Então, vamos lá. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio,
quando a natureza estende o solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e os homicídios são praticados preferencialmente à noite, quando a lua e as estrelas enchem um planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei. Nesse momento, André Luiz está realmente fazendo esse resumo. Ele entendeu que, os guerreiros, eles gostam de fazer guerra quando, gente? É no inverno? Não. Eles fazem na primavera. No inverno tá todo mundo quietinho lá, recolhido. Os guerreiros, eles estimam a destruição na primavera. Quando a natureza tá linda. O verde é maravilhoso. As flores ali, colorindo o jardim. É nesse momento que eles estão fazendo o sonho de Kardec. Verdade, Ivan. O sonho de Kardec. É nesse momento que eles estão ali fazendo a guerra. E estão nem aí para aquela beleza divina ali. Aí ele está falando aqui, o roubo, né? O homicídio, o roubo, são praticados preferencialmente à noite, sobre o luar, sobre as estrelas, ignorando essa maravilha, sabe? Ignorando essa poesia, né? Ele fala aqui, essa poesia divina, porque realmente é inspirador você poder contemplar um céu iluminado, o céu cheio de estrelas, aquela lua linda, né? Aquela luz da lua. Isso é inspirador, isso é poético, é inspiração divina. Você começa a imaginar, né? Coisas assim sublimes, é maravilhoso. Porém, as pessoas preferem cometer latrocínio e homicídio nesse horário, mesmo tendo esse céu maravilhoso, né? A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos. Olha isso. Por quê? Ele está falando que o verdugo da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Sabe quem é? Quem é que fez as bombas, gente? Quem é que criou as bombas? Não são homens cultos, inteligentíssimos, que poderiam usar essa inspiração divina, dessa inteligência deles para coisas boas? Não foram eles? Né? Quem é que fez as cruzadas aí, participou das cruzadas aí? Não eram homens religiosos? Estava ali o tempo todo lendo a Bíblia, né? Lendo as passagens de Cristo, tudo. E não eram eles que lideravam as cruzadas, para as guerras, para tudo mais? Vocês conseguem entender, gente? Conseguem perceber? Então, como André Luiz falou, ele renovando a minha concepção referente à queda espiritual, ele, né, renovou o pensamento dele, que agora ele entendeu que não é daquela forma. Ele acrescentou: contudo, Lísias, poderá você dar-me ideia da localização dessa zona das trevas? Se um umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Engraçado, né? Que André Luiz, ele era um pesquisador, né? Ele era um cientista, ele era um médico. Então ele queria saber aonde exatamente estavam essas trevas. Eles já sabiam onde estava o umbral, mas de onde estava essa treva? Ele queria uma aula ali, né? Ele queria mapear, ele queria saber geografia. Onde está cada arma? Me mostra aqui. Eu já sei onde está o umbral, mas aonde está essa treva? Onde que é esse lugar de sofrimento e pavor, né? Aí ele responde: há esferas da vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Gente, preste atenção nisso. Olha o que ele tá. Olha a resposta dele. Ele quer saber, André Luiz quer saber onde fica, né, o local onde é essas trevas. Ele já sabe que o umbral começa aqui. O umbral tá aqui, ó, no plano físico. Às vezes o umbral tá dentro da nossa casa. Um tipo de comportamento, tipo de vibração, qual é a energia que tá aqui, como que a gente alimenta a energia da nossa casa. Se é briga, se é discussão, se é agressividade, se é intolerância. O umbral já tá começando aqui, tá?
A ligação é com a nossa mente. O que alimenta o umbral somos nós. É quem alimenta, com a nossa energia, tá? É alimentado aquilo ali. Então ele já tem essa noção. Mas ele quer saber, e as trevas? Esse lugar de sofrimento e pavor é aonde? Onde fica? Aí olha a explicação. As esferas da vida em toda parte, disse o Lísias, tá? O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. O vácuo, o nada, né? O nada sempre há de ser mera imagem literária. Olha isso. Há esferas de vida em toda parte. Há esfera. Existe vida em toda parte. Não existe vazio. Não existe. Você olha para assim, ó, pro céu e fala, tem esse vácuo, esse vazio. Gente, isso não existe. Vamos abrir os nossos horizontes, os nossos olhos, tá? É porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos físicos. Tá, gente? Mas não existe, tá falando aqui. Não existe o nada, não existe o vazio, não existe o vácuo. Há esferas de vida em toda parte. Existe vida em toda parte. Se nós pudéssemos, nesse momento, tá? A gente tá andando aqui, vamos um exemplo. Eu tô andando na rua, nesse momento, e eu desencarno. Nesse exato momento, nesse nosso primeiro desligamento, a gente já consegue ver uma outra dimensão, tá, gente? Então a gente começa o quê? Ver outros espíritos. A gente está no centro cirúrgico, desencarnou, a gente já faz o desligamento, a gente já abriu o olho, a gente já tá vendo vários espíritos andando no centro cirúrgico, outra movimentação. Não existe o vazio. Pode estar, os médicos saíram, foram dar notícia pra família que a gente desencarnou. O centro cirúrgico, tu vai ver ali, ó. Não existe o vazio, não existe nada, gente. A gente precisa entender isso, tá? Então ele fala aqui, ó. Em tudo há energia viventes. Em tudo há energias viventes. E cada espécie de ser funciona em determinada zona da vida. Sabe o que é isso? É um multiverso. Isso aí é um multiverso, gente. São diversas dimensões espirituais. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica bem tranquilo pra gente entender. Imagina um planeta. Nosso planeta Terra, né? Lá, o globo, né? Nosso planeta Terra. E existe várias... Imagina a cebola. Descasca a cebola, tira aquela casca e a gente olha pra cebola, né? Não tem várias camadas? A cebola, né? Vamos dizer, a cebola tá aqui. Mas tem várias camadas, não é isso na cebola? Até chegar aquele miolinho da cebola, aquele núcleozinho, né? Assim é a Terra. São esferas, todas essas esferas que fazem o planeta, são os multiversos, são várias dimensões. Só que nós não conseguimos ver com nossos olhos físicos. Porque é matéria diferente. E a gente tem que entender o seguinte, eu vou falar uma coisa, mas vocês precisam abrir a mente. Ocupa, essas esferas, essas dimensões ocupam o mesmo espaço. A gente fala assim, ué, mas dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Sim, quando a matéria é igual, não pode. Mas nesse caso, a matéria é diferente, gente. É outra dimensão. Não é a mesma tabela periódica que a nossa. Então, existem essas camadas, vão se intercalando. São os multiversos em várias dimensões, com várias matérias. Matérias mais grosseiras, mais sutis, e assim vai. Por isso que a gente não consegue enxergar. Então a gente olha pro céu, se a gente pegar um foguete, a gente vai sair daqui e vai, né? Vai lá, sair da atmosfera, porém, a gente fala, ué, não tem nada. Não tem nada para os nossos olhos físicos, mas a gente vai transpor vários, como é que fala? Eita, me fugiu aqui. Várias dimensões espirituais, tá? Então, o que faz essa diferença delas de uma para outra é o padrão vibratório. É o tipo de matéria. Vocês lembram do fluido cósmico? Que eu falei já? Então, é o tipo de matéria que é usado. Aqui, eu não falei pra vocês, a gente não tá lendo aí, eu não falei não, desculpa, eu não falo nada, só tô
conversando aqui com vocês. Vocês lembram que no livro que ele explicou pra gente que no plano espiritual, lá no nosso lar, tem mesa, tem cadeira, tem sofá, tem tudo, armário, tudo. Tem alimento. Como é feito? Com a mesma matéria densa que a nossa aqui? Não. É outra tabela periódica, é outro material, é outro tipo de matéria. Por que que a gente pode ocupar o mesmo espaço? Porque são matérias diferentes, gente, não é a mesma. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Elas são, como eu falei, né, sobrepostas uma na outra, tá? Então, a gente ocupa o mesmo espaço. Porém, gente, não vai falar que eu tô doida, hein? São matérias diferentes. A gente precisa entender isso. Não é a mesma tabela que a nossa periódica, com aqueles elementos. Não é. Cada um no seu grau de energia, no seu padrão vibratório, e vão se intercalando. Então, a gente já tem participação. Não existe o nada. Você tá num campo, tá? Num parque. Tu olha assim, aquele gramado liso ali, lindo, aquela frase, tu olha e fala, não tem nada, né? Tá você sozinho, você fala, nossa, tô aqui sozinho. Mentira, gente. Tá cheio de vida. Cheio de vida. Cada vida de um jeito, tá? Em cada, como fala, cada esfera tem vida e cada ser vivente de cada espécie em cada local. Agora, o vazio mesmo, ele não existe. O vácuo não existe, tá? E depois de pequeno intervalo, em que pareceu meditar profundamente, Lísias continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você citou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Olha o que ele está falando, é igual a gente. Quando a gente está aqui conversando, a gente está imaginando o quê? A gente está falando, ó, só os níveis para cima, né? Mas a gente esqueceu que também tem os níveis para baixo. Na cebola, gente, antes de chegar no núcleo, né? A gente não tem aquele pedacinho da cebola lá dentro, que a gente tem até uma casquinha assim na pontinha, né? Então a gente está só vendo as cascas do meio para cima, para casca, né? Mas existe do meio para baixo também. E a gente não pensa nisso, né? A gente só pensa assim, sim, tem as camadas subindo. E existem as camadas descendo, tá? Ele tá falando que a gente só pensa que se inicia na superfície para cima, mas também tá o nível para baixo, que é o inferno. Depois pesquisa aí, latim significa, acho que não é interior não, acho que é interior, ou para baixo, sei lá, uma coisa assim. Inferior, né? Por ser inferno. Aí fala assim: a vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Olha isso. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares, tanto na profundeza dos mares quanto nas profundezas da terra, lá no... Como é que é, Ivo? É magma? O núcleo mesmo é magma? O núcleo da Terra? Eu não me lembro agora se é magma que fala. Tanto lá, gente, há vida, tá? Essas profundezas, lá no núcleo, lá no... Mais, gente, é mais... A matéria é o quê? Mais densa, mais pesada, porque são espíritos que têm... a sua moral, os seus atos realmente pesados. É o mal na sua essência, sabe? É a treva, é lá, tá? Então, esse local, então, a gente tem que entender que existe as esferas, as camadas superiores e as inferiores. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bem prazer, tá? Aqui não é terra de ninguém não, tá, gente? Você está achando que aqui é terra, a gente pode machucar os outros, fazer coisas contra o outro, sabe? Menosprezar, tomar certas atitudes que vai ficar por aí? Não, não é assim. Não é dessa forma. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou
libertarão, segundo as nossas obras. Entenderam, gente? A terra não é terra de ninguém. Terra sem lei, não. Toda a nossa atitude, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente escreve, que a gente faz, tem consequências, tá? Tem a lei divina, gente. A lei de causa e efeito. E isso tudo, as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, vai dizer se aquilo vai nos escravizar ou vai nos libertar. Segundo o que a gente fez, né? Segundo as nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpa não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Não tem como, a gente fez tanta coisa errada, tá tão pesado, não tem como a gente flutuar aí lá. Não tem. A gente vai ficar aqui, lá no final, né? Se pegar um pedregulho, tacar no lago, ele não vai flutuar, ele vai lá pro fundo. Porque ele tá aqui denso, a matéria dele é pesada. Tá, gente? Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que embaraçam nos cipós sentem-se tolhidas no voo. E as que prendem o peso considerável são meras escravas do conhecimento. Percebe? Ele pergunta, né, gente? O que é isso? A Terra tem várias dimensões. Do mais inferior ao mais superior. Agora, aonde a gente vai estar, depende da gente. O que a gente anda fazendo, o que a gente anda semeando, né? Como é que a gente está vivendo agora. E a gente vai se sintonizar com elas aí. Quando a gente desencarnar, como eu falei, a gente não vira anjo não, tá? No momento que a gente abriu o olhinho e falou, opa, desencarnei, a gente vai estar ligado a qual dimensão? Vai ser aquela que você estava vivendo naqueles últimos instantes, tá? Se você desencarnou com raiva, com ódio, com rancor, com sentimentos ruins, com egoísmo, com gente, a gente vai, ó, se sintonizar, vai pra dimensão que a gente vai ficar ali, ó, sintonizado. Padrão ali, ó, igualzinho, de igual para igual. Não é porque desencarnamos que a gente vai virar anjo. Ah, ele desencarnou, ele é uma pessoa agora maravilhosa, deve estar lá no céu, né? Tá desencarnado, né? Já entendeu que a vida continua. Não, gente. É um trabalho muito, muito intenso, mais intenso ainda quando a gente desencarna e não tinha consciência do que estava fazendo. Tá? Em todo esse processo aí que a gente precisa passar. Lísias, porém, não precisava fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras. Vocês estão entendendo? É luta purificadora, gente. A gente aprende nessas lutas mesmo. Então, a gente precisa colher esse aprendizado das nossas lutas atuais, sabe? Se a gente está passando alguma dificuldade na nossa vida, seja em qualquer setor, qualquer campo da nossa vida a gente está passando, busque os aprendizados contidos nisso, tá, gente? Porque a gente só tá colhendo aquilo que a gente semeou. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem causas das aflições atuais e causas das aflições anteriores. Se eu não me engano, é esse texto que está explicando pra gente que às vezes a gente está colhendo coisas dessa encarnação e também a gente pode estar colhendo coisas de encarnações passadas. Se a gente vamos estudar, gente, isso aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos procurar isso e vamos estudar pra gente poder entender um pouquinho às vezes do que está acontecendo na nossa vida. E a gente fala assim, meu Deus, mas nessa vida eu não mereço, eu não fiz nada agora. Então, busca lá, ó, vai entender a causa dos sofrimentos de causas anteriores, tá? Porque nós somos seres milenares, né? Estamos tempos e tempos aí de indas e vindas nessa nossa peregrinação. Então, a gente vem semeando ao longo dessa sua jornada, tá? Então, por isso que eu tô batendo aqui, gente, ó, tô sendo chata já. Cuidado com o que você tá fazendo. Para de semear coisas ruins, para de semear
sentimentos, atitudes ruins que você vai ter que colher, gente. Ele é divina. Ação e reação. Não é eu que estou falando, não. Ele é divina. Tá? Vigia. Vigia. Principalmente nós estamos numa época muito difícil. Vigia. O que você está escrevendo, o que você está falando, quem você anda seguindo, quem você anda alimentando, de que forma você está alimentando o seu espírito. Busca o conhecimento na base sólida, gente. Mais uma vez, campanha, comece pelo começo. Você não tem que buscar a sua base seguindo a minha página, seguindo a página de fulano, não, a gente está aqui para estar estudando junto. Mas a sua base, é você que tem que pegar nas bases sólidas que foram deixadas pra gente, tá? Essa aqui é só uma. Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns. Nós temos um Pentateuco maravilhoso que dá resposta para todas as nossas perguntas. Então, busque no local correto, tá? E o resto a gente vai só acrescentando. Mas a base, a gente tem que começar pelo começo. A gente tem mania de começar de trás para frente. Não, comece pelo começo. Livro dos Espíritos, começa pelo começo. Então, vamos lá. Lísias, porém, não precisava fazer-me essas perguntas. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras, a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, gente, bom dia, canal Semente Espírita. Gente, esse canal também é maravilhoso, hein? Quem puder, segue aí. Lá tem estudos muito legais também. Eu tô sempre acompanhando eles. Então ele tá falando assim, gente, tanto no seu sofrimento, tanto na sua alegria, na parte superior e inferior do planeta, nas expressões altas e baixas, ela serve para nos corrigir e nos colocar no caminho correto. Tá? O processo é esse. Corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. O que é o sentido divino da direção, gente? Vocês têm noção? O sentido divino da direção, gente, é a nossa bússola interior, que nós temos, a gente já nasce com essa bússola. A gente pode nunca ter ouvido falar em Deus, a gente pode nunca ter ouvido falar em Jesus, gente, mas a gente já tem essa certeza dentro do nosso íntimo. É uma bússola que já nos direciona para o correto. Mesmo existindo na nossa cabeça coisa ruim, coisa boa, no fundo, a gente tem todo mundo tem essa bússola, tá? Que nos direciona para a coisa certa. Fala assim, ó, tu tá indo para lá e para cá, mas a bússola tá falando, mas o caminho é esse, é reto, é esse aqui. Então todo mundo tem, tá? Que essa sentido divino de direção. Sentido divino de direção é essa bússola interior. Que na nossa essência nos mostra o caminho correto. Agora, se a gente quer ou não, se a gente decide ou não seguir o caminho correto, é outros 500. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Mas que nós temos essa bússola sim dentro da gente, na nossa essência. Nós somos centelha divina. Nós fomos criados por Ele. Então, nós temos isso dentro da gente já, tá? Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai abismo. E cada um de nós chegará no local onde esteja dirigindo os próprios passos. Olha isso, gente.
que ele falou? A gente só vai para onde a gente quer. Somos nós mesmos que caminhamos, que tomamos essa decisão, tomamos esse caminho, tomamos essa direção, tá? Você sempre vai para onde caminham os seus pés. E assim a gente termina, gente, o capítulo 44, com essa lição importantíssima. E a gente vai continuar estudando. Se a gente continuar, gente, depois a gente vai ver aí com vocês, se vocês querem continuar a sequência do estudo, né, do André Luiz, porque eu acho que é no Missionários que falam muito sobre as trevas, se eu não me engano, tá, gente? Mas a gente vai estudar muito sobre essa questão aqui. E o livro tá acabando, eu tô com o coração já com saudade. Vamos pro capítulo 45. Ele termina, o livro termina com 50. Né? 50? Deixa eu confirmar aqui. Termina com o capítulo 5. Então só falta 5 capítulos pra gente terminar esse estudo maravilhoso que tá trazendo, assim, uma claridade pra minha vida, pro meu dia a dia muito grande. Eu espero que também esteja levando pra vocês. Porque, como eu falei, isso aqui, ó, é uma bênção que André Luiz e Chico deu pra gente aprender a viver a nossa vida física e nos preparar para a nossa vida espiritual, tá bom? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana cheia de luz, de paz, de sabedoria, para poder a gente conseguir fazer as escolhas certas na nossa vida. E vamos pensar, gente, bastante antes de agir, de falar, de escrever, né? Um beijo a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo nosso estudo. Quem puder, gente, vamos compartilhar, vamos marcar ali, ó, os nossos amigos que você acha que é importante estar participando desse estudo, porque é uma forma da gente levar o evangelho do Cristo adiante, né? Nossa forma de evangelizar, de propagar o bem, é compartilhar esse momento. Porque nesse momento que a gente está junto, reunido, participando de uma live, a gente tá com a nossa vibração da nossa casa, né? A gente já vai pro nosso trabalho com outra energia. A gente vai alimentando o nosso espírito, né? Com esse café com pão espiritual. Então, que a gente possa compartilhar esse pão com quem a gente ama. Então, vai marcando ali embaixo. Vai ficar gravado o nome das pessoas para eles poderem assistir também. Tá bom? Um grande beijo a todos e até quinta, se Deus quiser.